Olha só, o maior erro que alguém começando a programar pode cometer não tem nada a ver com a sintaxe do código. É um erro biológico. É tentar forçar o cérebro a funcionar de um jeito que ele simplesmente não foi projetado para funcionar. E essa, meus amigos, é a receita certinha para o burnout. Vamos entender como fugir disso. Sabe aquela sensação de estar super ocupado com 1000 abas abertas, respondendo mensagem, lendo documentação, mas no fim do dia parece que nada andou? Isso tem nome: sobrecarga cognitiva. Para a gente que é de tech, é como um buffer overflow da mente. O cérebro recebe mais dados do que consegue processar, e aí ele trava. A gente fica naquela paralisia frustrante. E se você acha que isso é um problema seu, se liga nesse número. Quase metade, isso mesmo, 46% dos desenvolvedores relataram se sentir esgotados. O burnout já deixou de ser só uma palavrinha da moda para virar uma crise de verdade na nossa área. E aí que está a grande sacada. Se tanta gente está passando por isso, o problema não é uma falha individual. É uma falha no sistema, no jeito que a gente aprende a trabalhar e a estudar. Mas a boa notícia é que tem solução. E ela vem de entender como a nossa biologia realmente funciona para a gente poder usar ela a nosso favor. E esse aqui é o nosso mapa para chegar lá. Primeiro, a gente vai entender a armadilha do burnout. Depois, por que nosso cérebro trava. Aí vem a parte boa, a ciência por trás das pausas, algumas ferramentas práticas e, para fechar com chave de ouro, a regra do 1%. Bora lá? Bom, a primeira armadilha é acreditar naquele mito do dev-herói. Sabe, a pessoa que passa 12, 14 horas codando sem parar, movida a café. A cultura de tecnologia às vezes glorifica essa intensidade toda, mas a neurociência já deixou bem claro, esse é o caminho mais rápido e garantido para o esgotamento total. E o mais impressionante é ver como uma coisa leva a outra. É um efeito dominó. Começa com aquela avalanche de informação que leva à exaustão. Daí, quando a gente está exausto, vem o cinismo, a famosa síndrome do impostor. Aquela vozinha que fica falando que a gente não é bom o suficiente. É um verdadeiro pipeline que empurra gente muito talentosa para fora da área. Não por falta de capacidade, mas por puro esgotamento. Tá, mas por que essa intensidade toda não funciona? É bem simples, na verdade. Nosso cérebro tem limites biológicos. Tentar ignorar isso é como querer rodar um software de última geração num hardware de 10 anos atrás. Uma hora ele vai travar. Não tem jeito. Aqui a gente vê o contraste perfeito. De um lado, o trabalho profundo, aquele estado de flow, sabe? Foco total, produtividade lá em cima. Do outro, o trabalho fragmentado, que é a realidade da maioria. Notificação de celular, e-mail pipocando, gente chamando. Cada interrupção dessa drena nossa energia e no fim do dia a gente está exausto, mas sem ter produzido de verdade. E se liga no custo real de uma simples interrupção. Estudos mostram que, depois de uma única distração, o cérebro leva, em média, 23 minutos e 15 segundos para voltar ao estado de foco total. Agora, pare e pensa. Quantas vezes isso acontece por dia? São horas de produtividade que simplesmente vão pelo ralo. A solução, então, é trabalhar com a nossa biologia, não contra ela. E para isso, a gente precisa conhecer os ritmos ultradianos. Basicamente, nosso cérebro opera em ciclos de 90 a 120 minutos de alta performance. Depois desse tempo, ele precisa, biologicamente, de um descanso. Tentar forçar a barra e ir além desse ciclo é pedir para ter fadiga e cometer erros. Isso nos leva a um ponto que muda o jogo. As pausas não são tempo perdido. Muito pelo contrário, elas são uma parte ativa. E olha só, essencial do processo de aprendizado. Descanso não é o oposto do trabalho, é o grande parceiro dele. É exatamente isso. A pausa não é inação. É um momento de processamento intenso, em que o cérebro está lá, trabalhando quietinho para consolidar o que a gente acabou de aprender. É nos bastidores que a mágica acontece. Pesquisas descobriram um negócio fascinante chamado replay neural. Durante o descanso, o cérebro literalmente repete a atividade que a gente acabou de fazer, só que numa velocidade até 20 vezes maior. É tipo um ensaio mental em modo turbo que fortalece as conexões neurais e faz a gente aprender muito mais rápido do que se ficasse praticando sem parar. Sabe aquele momento eureka que a gente tem no banho ou numa caminhada? Isso acontece porque o cérebro ativa uma coisa chamada rede de modo padrão quando a gente descansa. É nesse estado que ele começa a conectar ideias de áreas diferentes, gerando aqueles insights e soluções criativas que parecem impossíveis quando a gente está super focado no problema. Ok, a teoria é incrível, né? Mas como é que a gente coloca isso em prática no dia a dia? Vamos ver agora duas ferramentas super simples, mas muito poderosas para começar a usar hoje mesmo.
Quase todo mundo conhece a técnica Pomodoro, mas a verdade é que ela não serve para tudo igual. Para programar, a gente precisa de uns ajustes. Por exemplo, um bug rapidinho, o Pomodoro clássico de 25 minutos é ótimo. Agora, tá desenvolvendo uma feature nova? Talvez um foco de 50 minutos seja melhor. E para aquele algoritmo super complexo, o ideal é respeitar o ciclo ultradiano completo, com 90 minutos de foco e uma pausa maior. E olha, burnout não é só mental, o corpo sofre junto. A tensão ocular digital é um problemão para quem programa. E para isso, existe a regra 20-20-20. É um micro-ritual que salva a nossa visão. Ele simplesmente dá um descanso para os músculos dos olhos, prevenindo dor de cabeça e aquela fadiga no fim do dia. E para aplicar isso, é moleza. Bota um timer de 20 minutos no celular. Quando tocar, escolhe um ponto longe para olhar, tipo pela janela. Fica lá, focando por 20 segundos. Pronto! É um hábito minúsculo que faz uma diferença gigantesca no bem-estar diário. Certo, já temos as ferramentas. Agora vamos para filosofia, para a mentalidade por trás de tudo isso. O verdadeiro segredo do sucesso a longo prazo e de uma carreira sem burnout não é a intensidade, é a consistência. Quando a gente coloca as duas abordagens lado a lado, a diferença fica gritante. A intensidade, com aquelas maratonas de estudo, gera baixa retenção de conhecimento e um risco altíssimo de burnout. Já a consistência, com prática diária e equilibrada, leva a uma retenção muito maior, cria hábitos fortes e tem um risco mínimo de esgotamento. A ciência por trás disso se chama aprendizado espaçado. Em vez de socar toda a matéria de uma vez só na cabeça, distribuir o aprendizado ao longo do tempo aumenta a retenção em até 200%. É simples, nosso cérebro foi feito para aprender desse jeito. E aqui está o poder da consistência em um único número. Melhorar só 1% por dia parece quase nada, né? Mas no final de um ano, esse 1% diário resulta em ser 37 vezes melhor. É o efeito dos juros compostos aplicado diretamente no nosso aprendizado. Pequenos passos que levam a resultados gigantescos. Então, para a gente amarrar tudo, aqui está o novo sistema operacional para uma mente produtiva e saudável. É trabalhar em ciclos de 90 minutos, é usar as pausas como uma ferramenta de aprendizado, é usar timers para dar estrutura ao dia, cuidar do corpo com a regra 20-20-20 e, o mais importante de tudo, priorizar a consistência todos os dias. E para terminar, fica a provocação. Como dá para refatorar o próprio foco a partir de hoje? Qual pequena mudança na sua rotina pode ser feita para construir um sistema de trabalho mais forte e, principalmente, mais sustentável? A jornada começa com uma única decisão. E se essa análise ajudou, conta pra gente aqui nos comentários qual estratégia você vai colocar em prática primeiro.